Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. O nosso estudo de hoje, o tema é Deus e a consciência própria. Está em Eclesiastes, do 1 ao 12, que diz: há um mal que vi debaixo do sol e pesa sobre os homens. O homem a quem Deus confia riquezas, bens e honra, e nada lhes falta de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não lhe concede que disto coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grande aflição de espírito. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar de bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia nem mais descanso, tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele vivesse 2000 anos, mas não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Então, a consciência própria é o poder que a pessoa ou o espírito tem de conhecer-se a si mesmo. Somente o espírito tem este poder. O espírito é a pessoa. Durante toda a história, se tem, pois, a fixar o pensamento em si mesmo, a chegar a conhecer-se a si próprio. O homem tem feito muitas descobertas, mas nós vemos que às vezes muitas descobertas que foram feitas há anos atrás, hoje são refutadas. As pessoas hoje sabem que aquilo que o homem descobriu sobre si mesmo, sobre o seu eu, não é verdade. Não é verdade. Apesar de todo o conhecimento que o ser humano alcançou, o que os fatos mostram
é que o homem jamais conseguiu fazer um mapa completo da alma humana. Por que isso? Porque o homem é imperfeito. O homem, por causa do pecado, ele perdeu perdeu muito mesmo de si mesmo, daquilo que Deus tinha preparado para ele, e na escuridão se ficou o homem. O poder de se conhecer-se a si mesmo no homem, repetimos, é limitado. Ainda existem mistérios insondáveis na profundeza do seu espírito. Nas profundezas do ser humano existem mistérios que ele não consegue entender. Por isso que às vezes nós conhecemos uma pessoa durante 20, 30, 40 anos e achamos que aquela pessoa não seria capaz de cometer certos tipos de atos, mas nós nos decepcionamos e às vezes nos decepcionamos com nós mesmos. Nos decepcionamos com nós mesmos. O tempo passa e o que o homem era há 5, 10 anos, hoje ele já não é mais. Sua mente já mudou para melhor ou para pior. O seu eu já não é mais o mesmo. E isso não conseguimos explicar. Somente decepção e, como diz a palavra de Deus, vaidade e correr atrás do vento. A consciência própria é um dos poderes mais preciosos que constituem um espírito pessoal. Sim, o poder de conhecer-se a si mesmo é um poder dos mais preciosos. Um ser pessoal, ele tem este poder de conhecer-se a si mesmo, mas deixando claro que o homem, ele não tem mais a totalidade de conhecer-se a si mesmo. As pessoas que estudam o ser humano psicologicamente, antropologicamente, com o tempo eles vão descobrir coisas que se pensava que era uma verdade, mas não é. Porém, em Deus, nós estamos fazendo um estudo de Deus. E Deus, como um ser pessoal, ele tem uma consciência própria perfeita. Para entendermos Deus, às vezes temos que olhar para nós mesmos. Deus, ele tem uma consciência perfeita. Deus conhece o seu interior e o seu exterior. Em todas as relações inimagináveis. Nunca houve, nenhuma haverá uma surpresa para Deus em relação a si mesmo. Deus, o que ele era no princípio, ele será no fim
e será por toda a eternidade. Em Apocalipse 21, do versículo 1 ao 8 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz que vinha do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Eles enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte de água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então Deus aqui diz que Ele é o princípio e o fim. E vemos também a condição do homem. O homem se diz valente, mas às vezes age como um covarde. Diz que não vai mentir mais e continua na mentira. Ele diz que ele é capaz de assassinar o seu próximo, às vezes por um motivo tolo. Ele pratica as impurezas, feitiçarias e adora a criatura ao invés do Criador. O homem, desde o princípio, depois que pecou, Deus prometeu a ele que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E isto realmente aconteceu. Jesus Cristo veio e pisou a cabeça da serpente para nos conceder salvação. Salvação a todo aquele que nele crê. E aqui em Apocalipse nós vemos que Deus cumpre a sua palavra, concede a vida eterna a todos aqueles que aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador. E enquanto nós estivermos aqui nesta vida, devemos aproveitá-la dentro da vontade de Deus, como diz aqui em Eclesiastes, capítulo 5, do 19 ao 20, do 18 ao 20, que diz:
Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um o bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Então devemos viver dentro da vontade de Deus, trabalhar e usufruir do fruto do nosso trabalho, que é feito com honestidade e feito dentro da perfeita vontade de Deus. Essa é a nossa porção. Se o homem quer viver bem, ele tem que viver segundo a vontade de Deus e segundo aquilo que Deus lhe permite, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos por mais este dia, Pai. Este dia que na tua presença podemos viver um dia de paz, um dia de alegria e de gozar de tudo aquilo que tu nos concede, Pai. Por isso, porque isto é um dom que vem de ti, Pai. Não adianta trabalhar, se afadigar, cobiçar o que pertence ao nosso próximo e até roubá-lo, Pai, se uma doença, uma circunstância não vai deixar com que nós gozemos daquilo. Tu és um Deus de verdade e de justiça, que ama a sabedoria, que ama o temor a ti, que tem misericórdia daqueles que te adoram em espírito e em verdade. Muito obrigado, Pai, pelo teu tão grande amor. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.